Gente, tudo bem? Vamos continuar aqui o estudo de cardiologia, né? Agora a gente vai falar das bradiarritmias. Bradiarritmia, o nome é meio sugestivo, né? A gente tem uma arritmia, no qual a gente tem essa desregulação, né, no processo de propagação do impulso nervoso no coração normal. E a gente tem uma bradicardia, que é a redução, né, na frequência cardíaca. A gente caracteriza uma bradiarritmia, então, como uma arritmia que se caracteriza como uma frequência cardíaca menor que 50 batimentos por minuto, tá bom? Essa bradiarritmia, ela pode surgir no local onde surge o impulso nervoso, ou seja, ela pode ser originada em um defeito do nó sinoatrial, no qual ele não consegue criar esse impulso nervoso, ou ela pode ser um defeito, né, da propagação do impulso, que a gente lembra que o impulso ele é formado no nó sinoatrial, passa para o nó atrioventricular, a gente tem uma espera, né, no qual ele dá uma guardadinha ali pro átrio terminar de contrair, para poder contrair o ventrículo. Aí do nó atrioventricular a gente passa para o feixe de His e depois para as fibras de Purkinje. No caso do defeito no trajeto, a gente pode ter tanto um defeito, né, no nó atrioventricular, como no feixe de His e nas fibras de Purkinje, tá bom? Falando um pouco agora da doença do nó sinoatrial, que a gente tem um defeito, né, dessa formação do impulso nervoso. A gente tem como principais manifestações de algumas formas. A gente tem a bradicardia sinusal, que é a mais comum, no qual a frequência cardíaca ela é menor que 50 batimentos por minuto, com a onda P precedendo um QRS. A pausa sinusal, a gente tem a ausência de despolarização atrial por mais de 3 segundos. E a síndrome taquibrádia, a gente tem, né, um aumento da frequência cardíaca, do nada a gente tem uma bradicardia. Então, né, acontece muito em fibrilação atrial e flutter. Bom, aqui a gente consegue ver, né, uma bradicardia sinusal. O que é caracterizado? A gente vê aqui, a gente não vê nada de diferente, né? Igual na fibrilação atrial, a gente vê um padrão todo esquisito. Aqui a gente não vê esse padrão. Por quê? Porque aqui a gente está diante de uma bradicardia sinusal, no qual a gente tem o aumento, né, desse intervalo entre um complexo QRS e outro, mas não necessariamente tem uma mudança, né, no padrão do eletrocardiograma. Como que a gente vai ver se esse intervalo entre um complexo QRS e o outro, ele tá aumentado? A gente vai ver com base nos quadradinhos. Anota isso aí. O tanto normal de quadradinhos que tem é de 3 a 5 quadradinhos. Mais do que 5 quadradinhos, a gente está diante de uma bradicardia, tá? Aqui nesse caso, uma bradiarritmia. Vamos aqui contar. Ó, aqui a gente tem o nosso complexo QRS. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Outro complexo QRS. Então, foram 7. 7 dá mais ou menos uns 3 segundos. Então, a gente tem aqui tanto uma bradicardia sinusal, né, no qual a gente tem uma frequência cardíaca menor que 50 batimentos por minuto, com uma onda P precedendo cada QRS, junto com uma pausa sinusal, no qual a gente tem mais, né, que 3 segundos ali entre o intervalo de um QRS e outro. Beleza, qual que é a etiologia mais comum, né, dessa doença, né, do nó sinoatrial? A gente tem diferenças, né, entre o público jovem e o público idoso. O público idoso está mais envolvido com uma fibrose degenerativa idiopática, no qual ele tem causa idiopática, mas ele está muito envolvido, né, ali com o que o idoso faz durante a sua vida, principalmente no controle, né, da pressão arterial. Porque a gente lembra que a pressão arterial, né, ela causa tanto lesões nos vasos como no próprio coração. Então, a gente pode ter, né, uma fibrose decorrente de uma hipertensão arterial descontrolada. Já nos casos mais jovens, né, a gente pode ter tanto uma doença de Chagas, que é comum no Brasil, causando, né, essas modificações, essas cardiopatias, né, exacerbadas por causa das causas infecciosas, e a gente tem a isquemia coronariana, né, que é causada ali por uma obstrução de uma artéria coronária, e a gente tem a morte, né, dessa parte que faz a formação do impulso nervoso.
Não necessariamente a morte, porque a isquemia, ela reduz a quantidade de oxigênio que chega para aquele músculo, consequentemente a gente tem uma redução, né, da sua eficiência, porque a gente não tem nenhum bloqueio completo, né, do processo de formação, a gente só tem uma redução da formação, né, desse impulso elétrico. E como que a gente caracteriza nessa doença do nó sinusal? A gente tem esses efeitos, né, de uma bradicardia sinusal, uma pausa sinusal, juntamente com algumas alterações, como tontura, síncope, pré-síncope, que são, né, delimitadas ali pela dificuldade de chegada de oxigênio no nosso cérebro. Então, consequentemente, a gente tem esses efeitos, né, da falta de oxigênio no corpo e, consequentemente, a gente tem a definição da doença, né, do nó sinoatrial. E aí a gente tem, né, os bloqueios atrioventriculares, que o processo, né, o erro tá ali no trajeto entre a formação do impulso até chegar nos ventrículos. Então, né, a gente tem um problema ou no nó atrioventricular, ou no feixe de His, ou nas fibras de Purkinje. Aqui nos tipos a gente caracteriza, né, pelo intervalo, principalmente, e da onda P perseguida pelo QRS. Então, a partir disso, a gente vai definir os graus, né, de bloqueio atrioventricular. O bloqueio atrioventricular de primeiro grau é o mais simples. Normalmente, a causa dele é benigna, então ele é assintomático. E se a gente fizer, né, um tratamento certinho, na maioria das vezes ele regride. E ele é caracterizado pelo quê? Por um intervalo PR maior que 2 segundos e toda onda P é seguida por um QRS. Não entendi, Giovana, me explica. Aqui a gente tem, né, um eletrocardiograma normal, que a gente tem, né, uma onda P, que representa a despolarização atrial, seguida de um complexo QRS, que significa a despolarização ventricular. Beleza, é normal que a gente tenha, né, o P, seguido do QRS, seguido do T, aí volta pro P, QRS, T, P, QRS, T, beleza. Isso aqui é o ritmo, né, sinusal normal. Quando a gente tem um BAV, né, de primeiro grau, a gente só tem, né, um aumento desse intervalo aqui num complexo QRS para outro, né? A gente sempre tem essa onda P perseguida pelo QRS. Nossa, Giovana, mas parece a caracterização de uma bradicardia sinusal causada por doença do nó sinoatrial. Como que diferencia as duas? Não diferencia. Elas são exatamente iguais. O que diferencia elas é a causa, o lugar onde está surgindo. Ai, como que eu identifico o lugar onde está surgindo? Aí a gente tem que fazer outros exames para identificar onde está surgindo, porque elas são exatamente iguais no eletrocardiograma. Não tem diferença. Ai, Jesus. E aí, né, gente? Beber água. E aí, beleza. Ixi, deu ruim. Classifica como, né, maior que 5 quadradinhos, pra gente classificar como BAV de primeiro grau. Pra gente caracterizar um bloqueio de segundo grau, a gente vai avaliar as ondas P, que em algum momento elas são bloqueadas e a gente não tem o QRS. Aí a gente tem que ver se ela é um tipo 1 ou MOBITS 1, ou se é um tipo 2 ou MOBITS 2. O que caracteriza 1? No tipo 1, também chamado de... Ai, esse nome aqui é difícil. É Wenckebach. Que o que acontece? A gente tem um aumento progressivo, né, desse intervalo entre um QRS e o outro. Eu gosto de falar o QRS, mas é o PR. Mas o QRS é mais fácil de você ver. A gente tem um aumento, né, desse intervalo. E aí, em algum momento, né, ele vai aumentando, até que não some um QRS. Já no MOBITS tipo 2, a gente não tem necessariamente esse crescimento. Do nada, uma onda P pode vir sem o seu QRS. E é isso. Aqui é a diferença.
Ó, vamos supor que aqui a gente tem uma onda P aqui, um QRS aqui. Aí a gente tem outro P aqui, um QRS aqui. Aí aqui a gente já tem um aumento maior desse intervalo. A gente tem um P aqui e um QRS aqui. Aí aqui, do nada, essa onda P veio sem o QRS. Aí você estranha, né? Isso é um BAV de segundo grau que tem um MOBITS tipo 1, né? Aqui, do nada, uma onda P vem sem o QRS. E é do nada, sem padrão. Sem esse negócio progressivo, entendeu? A gente tem um bloqueio avançado, no qual a gente tem 2 ou mais ondas P sem o QRS. Aqui eu não trouxe um exemplo, mas existe, né, esse bloqueio avançado. E a gente tem, né, esse bloqueio de terceiro grau, no qual, né, a gente tem uma dissociação entre a onda P e o QRS. É completamente aleatório. Exemplo, vou fazer aqui. Não trouxe aqui, mas vou fazer aqui. Cadê? Ó. A gente tem aqui. Eu não consigo chegar. Enfim. Vou fazer aqui no cantinho, ó. A gente tem uma onda P, um QRS. Aí do nada a gente tem uma P, um QRS, um P, um QRS, um P, um QRS, um QRS. Entendeu? É completamente independente o P do QRS. Porque a gente sempre fala, né? O QRS é precedido, né? Por um P. Mas nesse caso a gente não tem esse padrão. A gente tem esses ritmos de escape, o coração se vira criando um novo marca-passo. Aí esse escape alto, né? A gente tem um QRS estreito e a frequência cardíaca ela vai dos 40 até os 60. E o escape baixo, né? A gente tem uma diminuição da frequência cardíaca além do normal, né? Enfim, deixa eu salvar aqui para parar de aparecer as coisas na tela. E qual, né, que é a etiologia desses bloqueios atrioventriculares? Existem várias. Existe congênito, causa genética, toxoplasmose, doença de Chagas que a gente falou, febre reumática. A gente tem medicamentos que é muito comum em idosos, né? Alcoolização do septo intraventricular, linfoma, doença adrenal, enfim, tem muitas causas. As manifestações clínicas a gente tem, né? Principalmente a gente tem a dificuldade de chegar no oxigênio, porque a gente tem uma diminuição da frequência cardíaca, então os principais sintomas vão estar relacionados a esse processo. Então, tontura, alteração do estado mental, desconforto torácico isquêmico, insuficiência cardíaca, hipotensão, a própria síncope, né? Avaliação e manejo. A avaliação inicial deve incluir história completa, exame físico. A gente vai detalhar a frequência, duração, gravidade. E o tratamento, ele vai ser muito simples. A gente vai seguindo, né? A gente começa com a atropina, que é um antagonista muscarínico, pra gente tentar, né, aumentar um pouco a frequência cardíaca. Então, a gente começa com a atropina. Tentou a atropina, não deu certo, a gente pode tanto fazer um marca-passo transcutâneo, quanto fazer uma infusão de epinefrina ou dopamina. Ah, não deu certo, ou a bradicardia é grave, não funcionou com esses outros, a gente pode tentar, né, ali fazer um marca-passo transvenoso temporário. Agora, o tratamento crônico, ele é feito com marca-passo permanente, tá? Principalmente com aqueles que têm um mau prognóstico, que é a partir do MOBITS tipo 2. Em geral, é isso. Não tem mais muito o que falar, não. Deixa eu ver se no material dela tem mais alguma coisa que eu esqueci de falar. Vamos analisar. Tá pra cima, né? Aqui a gente pode tentar identificar, né, algumas coisas. Ó, bradicardia sinusal. Vamos contar aqui os quadradinhos. Nossa, tem quadradinho pra caramba, véi. Que loucura. Enfim, vamos aqui contar.
de uma onda QRS para outra. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Nossa, isso é muito. Então, tipo assim, a gente vê, né, esse defeito aqui, que é caracterizado, né, por uma bradicardia sinusal. A gente vê aqui os bloqueios atrioventriculares. Aqui tem todos. Que legal, eu não tinha visto. Enfim, vamos aqui revisar, né? O first, a gente só tem um aumento, né? Entre um QRS e outro. Então, a gente tem um aumento aqui de 2 segundos. Que é normal, né? A frequência sinusal. Só que tem um aumento, né? Desse espaço. O tipo 1, a gente pode ter, né? O aumento desse intervalo. E do nada, uma onda P não é perseguida pelo QRS. No MOBITS tipo 2 é completamente aleatório. A gente tem até um ritmo aqui, né, que tá mantendo um padrão. E do nada a gente tem uma onda P sem o QRS. Aqui é a mesma coisa. E aqui é do terceiro grau, né, que é completamente aleatório. Então, aqui a gente tem uma onda P sem o QRS, aí ele vem aqui longeão. Aí, do nada, aqui a gente tem outra onda P. Aí, aqui a gente tem do nada uma onda P, um QRS, tem um P, tem um P, tem um P aqui, um QRS, completamente, né, louco. Deixa eu ver o que mais. Eu acho que a gente falou tudo. Em geral, é isso. Não tem mais muita coisa, não. Né, já passou pra fibrilação atrial aqui. Então, é isso, né? A gente começa com a atropina. Se a atropina ineficaz, chamar o MED. Então, a gente coloca marcapasso transcutâneo ou faz uma infusão de epinefrina ou dopamina. Depois avalia qualquer coisa, a gente coloca, né, um marcapasso definitivo. Em geral, é isso. Não tem mais muita coisa pra falar.